Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês. Sejam bem-vindos a mais esta edição do programa Lux Esotérica. De segunda a sexta-feira, aqui na Rádio Esotérica FM e também com imagens pela Ustream. Vocês podem nos acompanhar, caros ouvintes, também com imagens aqui diretamente do nosso estúdio. Muito obrigado a todos aqueles que nos acompanham diariamente e aqueles também que nos assistem nas gravações que estão disponíveis lá na Levir, na loja esotérica virtual, que de segunda a sexta-feira leva para vocês ao vivo, e as gravações estão lá à disposição 24 horas por dia para vocês acompanharem a qualquer instante, caros ouvintes. E nós estamos trazendo para vocês, ouvintes, nesta fase do nosso programa, aqui os temas do Sistema Solar. Este maravilhoso tema, caros ouvintes, que nos traz informações sobre a conformação esotérica oculta do nosso Sistema Solar. Esses temas que nós estamos abordando estão nesse livro O Sistema Solar, do Major Arthur Powell. Recomendamos a todos vocês, ouvintes, a leitura desse livro. A nossa querida ouvinte Shirley Bruschi já encontrou aí uma versão desse livro em espanhol para a leitura, ouvintes. Vamos mandar para a lista Teosofia BR e a Sabedoria Divina esse link para que os nossos irmãos e irmãs da loja esotérica virtual possam aproveitar esse tema. E o último programa que nós fizemos ao vivo com vocês, ouvintes, nós estávamos tratando exatamente do tema das ondas de vida, caros ouvintes. Um tema realmente muito complicado, um tema difícil, mas que vale muito a pena nós compreendermos, ouvintes, pois responde a muitas questões que realmente nós temos na nossa mente, ouvintes, e que nem sempre nós conseguimos responder claramente, pois trata exatamente da origem, caros ouvintes, do ser humano, como que ele realmente se manifesta através das ondas de vida, caros ouvintes. Então vamos trazer para vocês exatamente essa temática que visa a nossa compreensão, ouvintes, maior do Sistema Solar. Esse sistema que é palco, ouvintes, para a evolução não só de nós, seres humanos, mas também de uma série muito grande de seres que estão aqui participando dessa evolução, ouvintes. Não é só o ser humano que está aqui no planeta Terra. Muitas correntes de vida simultâneas estão evoluindo nesse planeta. Então, a pergunta, caros ouvintes, que esse tema, as ondas de vida, responde é exatamente quando foi criado, ou o termo esotérico melhor, caros ouvintes, é quando foi emanada a nossa chispa divina, o nosso espírito. Pois, como nós dissemos no último programa, as religiões, ouvintes, sustentam que Deus cria um novo espírito toda vez que nasce um novo corpo humano. E o esoterismo, ouvintes, não mantém essa posição. E nós estamos aqui justamente explorando com vocês o que realmente acontece. Na verdade, ouvintes, periodicamente Deus emana de si novas chispas divinas. Ele, na verdade, não as cria, mas sim do seu próprio ser ele emana, ele põe para fora do seu ser, caros ouvintes, a sua própria essência, na expectativa, ouvintes, de que cada uma dessas chispas venha crescer em sabedoria, em consciência, em humanidade, e venha um dia, caros ouvintes, a ocupar uma posição na economia do universo. Então, esse processo de emanação, ouvintes, é diferente do processo de criação ou de criação,
Na verdade, não é uma criação, porque criar é criar do nada, né? Na verdade, Deus não cria e não cria, caros ouvintes, mas sim Ele emana. Ele multiplica de si mesmo a sua consciência. E quando nós falamos em criação, parece que há uma dicotomia entre criador e criatura. No processo de emanação, ouvintes, não há esta diferença. Aquele que emana, Deus, caros ouvintes, Ele é uno sempre com as chispas divinas que foram emanadas. Então não há, caros ouvintes, esse realmente perigo de que o ser humano fique por aí abandonado, como se tivesse sido jogado fora na criação, caros ouvintes. Não existe isso. O que realmente acontece é que nós saímos, caros ouvintes, para fazer a chamada peregrinação obrigatória nos reinos da matéria. Pois no nível divino, caros ouvintes, nós já temos a unidade com Deus, mas o que nós não temos é a experiência, é a maestria da vida, caros ouvintes, nos reinos inferiores e principalmente no nível humano. Nós estamos aqui, caros ouvintes, na matéria para aprendermos a sermos humanos. Não é nem por este ou aquele motivo, caros ouvintes, mas sim porque realmente nós estamos buscando essa experiência. Então, as três efusões, caros ouvintes, dos aspectos divinos que criam todas as existências, elas começam com esse esquema que os nossos telespectadores aí da Ustream têm o privilégio de acompanhar. Pois Deus é uno, caros ouvintes, mas dentro de si Ele é trino. Ele é Pai, Ele é Filho, é Espírito Santo. Ou como relatavam os antigos, a Trindade para a maior parte das culturas é Pai, Mãe e Filho. O Pai é o primeiro aspecto, o Filho é o segundo aspecto e a Mãe, caros ouvintes, é o terceiro aspecto. É o Espírito Santo. E é exatamente, caros ouvintes, o terceiro aspecto, o aspecto mãe, que cria, caros ouvintes, os planos de existência. Então, a primeira emanação que entra em funcionamento é exatamente o terceiro aspecto. É a mãe, caros ouvintes. Como nós lemos na Bíblia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo. E essas águas, caros ouvintes, na verdade é exatamente a descrição da função que o terceiro aspecto teve com a sua emanação de criar os planos espirituais, o plano divino, o plano monádico, o plano nirvânico, o plano búdico, o plano mental com as suas características concreta e abstrata, o plano astral e o plano físico. Então, aqueles que estão observando aqui o nosso gráfico podem ver que é exatamente o terceiro aspecto que cria, né, verticalmente exatamente os planos aonde a consciência vai se manifestar. Agora, é do segundo aspecto, caros ouvintes, que virão as chispas divinas. Então, o processo de emanação, ele provém exatamente do aspecto filho. É o filho, caros ouvintes, também conhecido como a consciência. Ele é que de si emana as chispas divinas, que então começam a mergulhar na manifestação em busca de experiência, em busca da humanidade, em busca do conhecimento do que é o mundo da separatividade. Então, o começo dessa evolução, caros ouvintes, é, na verdade, uma busca pelas experiências
na matéria. E obviamente que essa busca, caros ouvintes, ela é feita com o mergulho nos planos. Então a mônada, caros ouvintes, a chispa divina, ela começa a se revestir das matérias que existem nos planos. Então não é a própria mônada que vem até o plano físico, mas sim aspectos de si mesmo que vão se revestindo. Então começa o arco descendente à esquerda aqui do nosso gráfico, onde as chispas divinas, os seus aspectos, vão se investindo da vida elemental até chegar, caros ouvintes, no final do arco descendente, atingindo o plano mineral. Não há, caros ouvintes, nada mais denso, nada mais limitado no universo do que o mineral. É o ápice, caros ouvintes, o ponto mais fundo dentro desse arco involutivo. E a partir daí, ouvintes, as chispas divinas que ocupavam as formas elementais, elas passam muitos e muitos milhões de anos ocupando as formas minerais. E nós vemos, ouvintes, que a consciência realmente está presente nos minerais. Nós temos as pedras preciosas, temos o ouro, a prata, temos os metais, temos as diversas substâncias materiais, ouvintes. Nós vemos que há realmente graus evolutivos. E toda substância química, ela tem as suas preferências, ouvintes, que obviamente a ciência não tem como explicar, né, por que o ouro não se mistura com outros metais, ou porque a água não se mistura com o óleo, e outras ligas, caros ouvintes, que não acontecem, porque há consciência, ouvintes, nas substâncias químicas. Por trás de toda forma, ouvintes, existe inteligência. Este é o grande ensinamento que nos traz a doutrina secreta. Todos os pontos matemáticos do universo são inteligentes. E a partir do mineral, ouvintes, então vão se ocupando as formas através das experiências que a consciência, ouvintes, desde o elemental passando pelo mineral. Obviamente que no mineral, ouvintes, a única experiência consciente é a existência ou a ausência de choques. Então, quando nós explodimos umas dinamites por aí, ou quando nós batemos na parede com um martelo, ou quando nós criamos alguma mistura, ouvintes, no plano físico, nós estamos ajudando a consciência que está por trás dos minerais a evoluir. Só, caros ouvintes, quando as chispas divinas nesse processo evolutivo chegam ao reino vegetal, é que realmente começa o arco ascendente. Então, pelo vegetal, que já tem uma maior consciência, até o animal, caros ouvintes, que já tem quase plena consciência, e culminando no ser humano. O ser humano, ouvintes, é um dos pontos mais gloriosos de toda a evolução, ouvintes, pois é o primeiro momento no universo em que se unem as três emanações, onde se une a matéria, que é o terceiro aspecto, aonde se une a chispa divina, a consciência, e aí, ouvintes, vem de cima o primeiro aspecto, o aspecto Pai. Ele desce, caros ouvintes, e no ser humano que passa então do reino animal para o reino hominal, se encontram as três efusões divinas. E aí, só a partir do nível de ser humano é que existe, ouvintes, a consciência plena
dos 3 níveis de consciência, ouvintes. Não há realmente outra possibilidade de evolução com as 3 características, ouvintes, senão quando chega ao nível de ser humano. Pois o animal, ouvintes, ele tem uma alma coletiva, ele não é ainda completo. Já o ser humano, ouvintes, ele tem a alma pessoal. A alma que era coletiva nos animais passa a ser personalizada, individualizada no ser humano. E isso, ouvintes, realmente é uma evolução e tanto. Então nós não devemos ficar tristes, ouvintes, porque nós nos sentimos um tanto perdidos dentro desse processo, porque, ouvintes, já muitas e muitas jornadas nós trilhamos. E nós deveríamos, na verdade, aproveitar ainda mais, porque esses poderes, caros ouvintes, conscientes que nós temos, esses 5 sentidos, o 6º sentido da mente, o 7º sentido, ouvintes, da intuição. Estou inventando agora, hein, que a intuição é o 7º sentido. E dentro de nós, ouvintes, existem coisas divinas que nós ainda temos que descobrir. Mas os sentidos e a mente que nós temos, ouvintes, já são realmente poderes incríveis. Nós podemos fazer muita coisa com esses poderes. E não adianta, caros ouvintes, ficar olhando para trás. Nós já temos um longo percurso e agora nós temos que olhar para frente e para o alto. Então, ouvintes, as chispas divinas, elas periodicamente são emanadas e elas se encaixam exatamente dentro do processo das chamadas cadeias planetárias, ouvintes. Aí é que realmente muita gente se confunde porque não compreende como é que funciona exatamente esse sistema. As cadeias planetárias, ouvintes, elas são... muitas pessoas realmente fogem desse tema simplesmente porque não dão o devido tempo, ouvintes, para o estudo desse esquema, que é, obviamente, complicado, ouvintes, mas que vale muito a pena. Então nós vamos fazer aqui uma pequena recapitulação para vocês terem realmente a visão mais clara, ouvintes, do que nós estamos mencionando em relação às ondas de vida, que na verdade o programa de hoje é a continuação desse assunto. Então, o que nós dissemos para vocês até esse momento, ouvintes, a nossa chispa divina, ela fez primeiro uma descida na matéria. Ela desceu pelos 3 reinos elementais, o primeiro, segundo e terceiro reinos elementais, e finalmente chegou ao reino mineral. E depois ela ascendeu, começou a subida da evolução pelo reino vegetal, pelo reino animal, até o reino humano. E diante de nós, ouvintes, está, obviamente, a possibilidade de nós irmos muito mais longe, ouvintes. E o que é importante nós realmente termos em mente é que há esse processo, ouvinte, chamado de ondas de vida, né? As ondas de vida, elas são o método, caros ouvintes, pelo qual a consciência vai conseguir perceber, ouvintes, todo o processo de crescimento, que há a necessidade, ouvintes, de que realmente haja um processo que é complexo, né? Nesse gráfico vocês podem ter uma ideia realmente do que acontece, né? Embaixo nesse gráfico nós temos exatamente o logos solar, né?
o Logos solar, que é a fonte de tudo, caros ouvintes. Sem ele, nada poderia existir, e obviamente que Deus, ouvintes, é a origem de tudo. Mas nós temos que estar conscientes de que esse processo, ouvintes, ele exige um esforço muito grande. Pois, como nós temos dito muitas vezes aqui no nosso programa, existem 60 bilhões de chispas divinas só na onda de vida que compreende a humanidade. E nesse momento, ouvintes, existem 13 ondas de vida simultaneamente existindo apenas na cadeia terrestre. Então, a nossa, caros ouvintes, que é a onda de vida das chispas divinas que estão nesse momento como seres humanos, é apenas uma dessas 13. Então, por esse gráfico, caros ouvintes, que é realmente complicado, não é fácil de entender, nós temos que remeter vocês realmente ao livro para que vocês estudem, né? Tudo vem do Logos solar, ouvintes, mas a cada cadeia as ondas de vidas elas vão se sucedendo e vão ocupando a onda de vida anterior. Então, nós seres humanos, quando terminar essa cadeia terrestre, a maioria de nós terá passado para o nível subsequente, ou seja, nós teremos ingressado no reino super-humano, no reino além da humanidade. Então ficará vaga, ouvintes, a onda de vida que era ocupada por nós seres humanos. E aí, ouvintes, estará a oportunidade da onda de vida que está atrás de nós, que é a dos animais, que eles venham então a ser a futura humanidade. É assim que funciona, caros ouvintes, o processo das ondas de vida. Ou seja, nós entramos nos planetas desde o reino elemental até chegarmos no reino humano. Então nós fomos ocupando aquele espaço que foi sendo deixado pelas humanidades que nos precederam. Então, hoje em dia, os nossos mestres, os seres mais evoluídos da nossa cadeia terrestre, que auxiliam a humanidade, eles foram a humanidade anterior. Então, a eles nós devemos muito de tudo que nós somos, pois eram eles que tratavam conosco quando nós éramos animais. Eles deixaram heranças na nossa consciência. E futuramente, ouvintes, quando nós passarmos adiante, nós também seremos os seres que vamos tratar, ouvintes, com a humanidade seguinte. Vamos ser os mestres, caros ouvintes, dessa cadeia que vai existir. Então, aqueles que um dia quiserem entender esse gráfico vão perceber que ele funciona na diagonal, né? Ou seja, quando uma cadeia, né, passa, a onda de vida ela ocupa aquele espaço que foi deixado pela onda de vida seguinte. Então, o próprio livro O Sistema Solar, ele menciona que, obviamente, ouvintes, quando começou a primeira cadeia de mundos da cadeia terrestre, obviamente que houveram seres de um sistema solar anterior que entraram como seres humanos, entraram como seres super-humanos no início dessa cadeia. Obviamente que nem todas as chispas divinas, a primeira chispa divina, ela poderia entrar já nesses níveis superiores, senão ficaria faltando reinos para que tudo funcionasse. E disso, ouvintes, nós podemos depreender exatamente
o conhecimento, ouvintes, esotérico, de que este sistema solar não é a primeira encarnação enquanto sistema solar do Deus, do Logos, do Verbo do nosso sistema. Na verdade, ouvintes, é a segunda grande encarnação deste ser cósmico que é o Verbo solar. E dessa encarnação anterior, ele trouxe exatamente os 7 grandes arcanjos, que são os logos planetários, e ele trouxe muitos outros seres que obviamente ingressaram nas primeiras cadeias. Então, os primeiros reinos elementais, o primeiro reino mineral, o primeiro reino humano, o primeiro reino super-humano foram ocupados por seres de um sistema solar anterior. E aí, ouvintes, nós temos a beleza de todo esse esquema, pois nós podemos compreender que o ciclo, caros ouvintes, o ritmo, ele engloba também até a própria divindade. Não são apenas nós, caros ouvintes, seres humanos, que estamos obrigados a nos reencarnar aqui na Terra até um dia alcançar a consciência maior, ouvintes. Também a divindade, ela é obrigada, ouvintes, a fazer o seu processo. E este é o segundo sistema solar que ele cria, ouvintes, e nós temos o privilégio de estar aqui evoluindo juntos, ouvintes, estas 60 bilhões de chispas, e há outras tantas bilhões atrás de nós, como os seres animais, há aquelas chispas divinas que estão ocupando as formas vegetais, as formas minerais e também as formas elementais. Assim como há também evoluções paralelas nesse planeta, como a dos anjos, como existem outras hierarquias criadoras que estão simultaneamente aqui, não só no sistema solar, mas também no nosso planeta. Aí, caros ouvintes, nós vemos a multiplicidade, mas todas essas ondas de vida estão ligadas, caros ouvintes, inexoravelmente com Deus, com o Logos desse nosso sistema. Não existe, caros ouvintes, acaso em todo esse processo. Ele é totalmente inteligente, programado, existe todo um projeto por trás disso tudo. E vamos continuar, ouvintes, no nosso segundo bloco, falando do tema Ondas de Vida. Vamos finalizar esse capítulo do livro Sistema Solar e esperamos que vocês continuem aí conectados conosco. Vamos fazer aquele intervalinho para refrescar um pouco aqui a garganta e vocês vão ficar com o nosso tradicional convite da Loja Esotérica Virtual para que vocês, ouvintes, venham participar aqui conosco com a sua associação, patrocinando aqui as nossas atividades. Vamos ao intervalinho, ouvintes, e voltaremos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Esotérica FM, música e sabedoria para sua alma. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site enlevir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação.
Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida, para todo o ano de 2011. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Boa música e você, lado a lado. Sim, caros ouvintes, retornamos ao vivo agora com vocês para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, trazendo para vocês temas aqui do livro O Sistema Solar, do Major Arthur E. Powell, que nós recomendamos muitíssimo para vocês, ouvintes. Aqui está ele, realmente foi publicado há alguns anos atrás pela editora Pensamento. Não está mais em catálogo, mas vocês podem encontrá-los aí nos famosos sebos aqui do Brasil inteiro, que estão, a maior parte deles, conectados no site estantevirtual.com.br. Procurem lá o Sistema Solar de Arthur E. Powell, editora Pensamento, vocês devem encontrá-lo com certeza, ouvintes. Não sei por que preço, mas vocês vão achá-lo. Mas vamos agradecendo aí a audiência daqueles que estão nos acompanhando ao vivo, com imagens aqui pela Ustream. Espero que agora esteja sem soquinho aí a imagem, que o áudio esteja chegando bem aí para vocês também. E os nossos ouvintes da Rádio Esotérica FM também estão nos acompanhando. E também as gravações desse programa estão sempre à disposição de vocês, ouvintes. Vamos estudar mais um pouco aqui o tema do livro O Sistema Solar. Então, esse grande sistema de mundos, ouvintes, no qual nós estamos participando, ele é realmente totalmente planejado, ouvintes. Não existe nada nesse sistema solar que esteja acontecendo realmente por acaso. O acaso, ouvintes, a sorte, o azar, nós já dissemos isso aqui em muitos programas, eles não existem, caros ouvintes. Nem os chamados acidentes, eles realmente não existem. O que existe realmente é a grande lei da causalidade, ouvintes. Ou seja, toda causa gera os seus efeitos e os efeitos também geram outras causas. Então, os mundos que vocês estão vendo, caros ouvintes, ao redor do nosso planeta, nesse sistema solar, eles estão aqui porque há consciências por trás que estão levando adiante esse processo. Não existe, ouvintes, realmente coisas acontecendo aqui por acaso.
E o nosso sistema solar, ele tem a grande sorte, caros ouvintes, porque nele já existem seres, existem planetas que atingiram níveis muito elevados de espiritualidade. Graças a Deus, caros ouvintes, não existem apenas bárbaros aqui nesse sistema solar, porque nós, humanos, ainda estamos realmente muito nesse processo. Infelizmente, a maior parte da humanidade ainda nem sequer conseguiu entender o que é ser humano. Ser humano, ouvintes, é uma condição muito especial. É uma condição onde nós temos que exercer o nosso pensamento. Nós temos que exercer a nossa consciência. E até, caros ouvintes, que seja compreendida o que realmente significa esta consciência, há um longo processo a ser desenvolvido. E é pelo meio, caros ouvintes, das ondas de vida que isso acaba acontecendo. Não é, caros ouvintes, nem por acaso, nem é pela sorte, ouvintes, os átomos não estão se chocando uns com os outros até que se formem esses maravilhosos planetas que há no nosso sistema solar. Cada planeta, ouvintes, ela é, na verdade, a criação do seu logos planetário, do seu Deus planetário que rege esse sistema. Se assim não fosse, ouvintes, todos os planetas seriam iguais, todos os planetas teriam a mesma cor, teriam a mesma constituição. O que nós vemos são planetas diferentes, planetas que têm luas, planetas que têm anéis, planetas que são rochosos como a Terra, planetas que são gasosos como Júpiter, como Saturno, como Urano, como Netuno. E aí, ouvintes, obviamente fica claro que está por trás a inteligência que está regendo todo esse processo. E o Powell, aqui nesse livro, caros ouvintes, finalizando esse capítulo, que é o 8º capítulo do livro O Sistema Solar, e que fala das correntes ou ondas de vida, né? Ele nos diz aqui: vimos que as correntes vitais evoluem através das várias cadeias. E essas cadeias, ouvintes, elas são o conjunto de globos que vão se sucedendo dentro de um esquema. Ora, é-nos muito difícil compreender com a nossa consciência física o estado da vida dos reinos inferiores nos planos superiores. A ideia da evolução de um mineral, por exemplo, no plano mental, nada sugere prontamente compreensível para a mente comum. Corresponderia ao nosso pensamento de um mineral. Não se presuma, no entanto, que a forma de pensamento que nós poderíamos fazer de um mineral seja a sua única representação nesse nível. A forma de pensamento que lá existe é a de um Manu, moldado por um poder inteiramente fora de comparação com o da nossa mentalidade. Essa questão, caros ouvintes, é realmente interessante, porque quando nós falamos de evolução planetária, né, das diversas cadeias, nós já falamos para vocês que existem, além dos planetas físicos, como é aqui a nossa Terra, como é Marte, como é Mercúrio, que estão dentro do nosso esquema evolutivo, existem os planetas invisíveis, né? E há também cadeias planetárias que não têm planetas físicos. Então isso
é uma coisa muito interessante. E nós, seres humanos, na verdade, quando eu digo nós, seres humanos, eu digo as chispas divinas que atualmente ocupam as formas humanas. Então nós, caros ouvintes, enquanto chispas divinas, nós experimentamos, por exemplo, o reino vegetal, quando a cadeia, que era a segunda cadeia de mundos, não tinha um planeta físico. O planeta mais denso da segunda cadeia, da nossa cadeia terrestre, caros ouvintes, era apenas um planeta astral. Então nós fomos vegetais, ouvintes, puramente astrais. Então eu acho que deve ter sido uma vantagem para nós, né? Porque ser plantado, ser colhido, ser cozido aí na panela de pressão não deve ser realmente uma boa experiência para os nossos vegetais. Eles devem sofrer um bocado. E nós, caros ouvintes humanos, nós, na primeira das cadeias que nós ocupamos, ouvintes, na primeira cadeia onde nós fomos as formas minerais, o planeta mais denso era um planeta mental. Daí que o Arthur Powell, aqui citando Leadbeater e citando principalmente Annie Besant, ele menciona que nós devemos ter a devida compreensão de como é a vida em um planeta que não tem plano físico. As experiências nesses planetas também podem acontecer da mesma forma como nós temos as experiências aqui. É óbvio que o plano físico, ouvintes, ele tem as suas vantagens, né? Nós podemos ter experiências, a grande experiência que nós temos aqui no plano material é a experiência da resistência, né? Ou seja, do grande atrito, né? Da grande inércia que a matéria nos impõe, que na verdade, ouvintes, nos auxilia a evoluir. Quanto mais inércia, quanto mais oposição, mais atrito e, obviamente, é necessário maior esforço da consciência para ir para frente. E o Paulo continua aqui. Talvez possamos compreender melhor tudo isso se nos lembrarmos de que todo mineral tem suas contrapartidas astral e mental, e que nossas correspondências superiores dos minerais se produzem com certeza, neles se produzem com certeza os efeitos que constituem a sua evolução. Ou seja, toda a matéria física, ouvintes, ela tem também uma porção idêntica de matéria astral, de matéria mental e também dos planos espirituais. Por isso é que, obviamente, o ser humano não desaparece quando ele morre. Se você tira o corpo físico de uma pessoa, se você queima uma pessoa até ela virar cinzas, a matéria astral e mental do indivíduo ainda continua existindo. Então é possível sim, ouvintes, a vida nos planos invisíveis. Além disso, os tipos especiais de matéria que formam as contrapartidas são também, em seus respectivos planos, manifestações da mônada ou da chispa divina mineral. E podemos supor que, através de tais manifestações, a mônada evolui durante sua existência nos níveis mais elevados. O fato essencial que se há de ter em mente parece ser o que de todo o processo é a descida das energias mentais que fluem do Logos, de Deus, do seu plano mental cósmico para o plano mental prakrítico, ou seja, da matéria, que é o nosso plano mental. É a sua ideia de um mineral ou de qualquer outra coisa
materializada num nível tão baixo quanto o nosso pensamento do corpo etérico de um mineral. Ou seja, ouvintes, todas as coisas que estão aqui à nossa volta, elas são, na verdade, corporificações dos grandes arquétipos que estão na mente divina. Não existe, caros ouvintes, nada, não existe novidade abaixo do sol. Tudo que está aqui acontecendo, ouvintes, tudo que o ser humano acha que é novidade, na verdade já foi planejado, já foi concebido na mente divina. Nós, queridos ouvintes, apenas somos imitadores e somos emuladores, copiadores das ideias divinas. Até esses nossos computadores que nós estamos usando aqui nesse momento, ouvintes, o que eles são? Eles são apenas uma reprodução de algo natural que existe no mundo, que é a mente, que nós temos funcionando através do nosso cérebro e através do nosso plano mental. Nós não estamos realmente inventando nada, ouvintes. Um dia, quem sabe, nós vamos conseguir realmente inventar. Mas tudo vem do alto, caros ouvintes, até que encontre a sua manifestação na matéria. E continua aqui o Paulo. A alma grupal também encerra sempre dentro de si possibilidades latentes ligadas aos planos superiores, através dos quais desceu. E pode ser que nessas etapas da evolução, tais potencialidades se desenvolvam mediante algum método totalmente alheio àqueles com os quais estamos familiarizados. Sem o desenvolvimento das faculdades psíquicas, não podemos esperar compreender pormenorizadamente o crescimento oculto nas esferas elevadas da matéria mais sutil. O ponto importante é que deveríamos compreender que as correntes de vida evoluem de algum modo durante os períodos passados em todos os globos, produzindo um progresso útil em todas as partes da cadeia. Já se disse que, além da linha evolutiva que estamos seguindo, ou seja, as chispas divinas que ocupam os corpos humanos, são as que nós, obviamente, conhecemos, né? Mas existem outras evoluindo nesse planeta, né? Então, outras linhas se podem considerar como correndo paralelas à nossa, pois a vida divina faz pressão para cima através de diversas correntes, das quais a nossa é apenas uma e não é a mais importante numericamente. Se nós, seres humanos, nos achamos tão importantes, como nós temos dito, caros ouvintes, existem muito mais insetos por aí, existem muito mais anjos por aí do que seres humanos. Devemos ter em mente que a humanidade física ocupa uma parte pequena da superfície da Terra, ao passo que entidades no nível correspondente em outras linhas evolutivas não só vivem, né, na Terra muito mais densamente que o homem, mas também povoam as planícies enormes do mar e também os campos do ar. A tabela da evolução da vida mostra as correntes fluindo lado a lado até o reino mineral. Assim que começa o arco ascendente, divergem umas das outras e só voltam a reunir-se no nível dos espíritos solares. Não se pode considerar esta tabela de maneira alguma como sendo completa, porque no livro há uma tabela aqui que mostra correntes paralelas de evolução. Também
bem como todos os níveis de variações e possibilidades de cruzamento em níveis diferentes de uma linha a outra. A tabela destina-se tão só a oferecer um amplo bosquejo do esquema. E essa tabela, ouvintes, ela vai trazer exatamente considerações sobre correntes paralelas que estão evoluindo aqui no sistema solar. Então, a nossa humanidade ela tem essa característica que as nossas chispas divinas foram direcionadas de uma certa forma, se envolveram com o espírito planetário desse nosso esquema da Terra, e o ser humano é uma das 7 hierarquias criadoras que estão atuando aqui. Agora existem as outras 6 hierarquias criadoras que estão paralelas a nós e que têm realmente funções diferentes, como por exemplo a dos anjos, né? Então, nos anjos, caros ouvintes, existem chispas divinas idênticas à que há nos seres humanos, mas o arco principalmente ascendente dessas correntes ela é diferenciada, e mesmo também o descendente. No caso dos anjos, os anjos no seu arco descendente, no seu arco involutivo, eles passam pelos elementais e não chegam até o plano físico. Eles chegam até apenas o nível chamado etérico. Então, aquelas chispas divinas que evoluem e que acabam se transformando em anjos, antes de serem anjos, né, elas não foram animais também, né, e nem foram minerais. Elas se tornam o quê? Etéricos, que equivaleria ao seu nível, ao que para nós é o nível mineral. Depois se transformam em espíritos da natureza, como gnomos, como elfos, como ondinas, salamandras, né? Fadas, e um número enorme de espíritos da natureza equivale aqui para a nossa humanidade ao nosso reino animal. Então, para os anjos, o reino animal para os anjos são os espíritos da natureza, que eles comandam justamente para criar as formas naturais. Aquele que tem clarividência consegue perceber que em qualquer planta, em qualquer árvore, existe um número muito grande de espíritos da natureza ali trabalhando para que aquela planta possa realmente sobreviver. E quando esse espírito da natureza se individualiza, né, quando ele passa a ser individual, que no caso humano é quando se passa de animal para ser humano, no caso dos anjos, o espírito da natureza ele se transforma em anjo, né? Aquela chispa divina que ocupava corpos de gnomos, de ondinas, de fadas, ele passa a ser um anjo, que é, para todos os efeitos, o mesmo nível que o ser humano. É por isso que os anjos têm um interesse tão grande nos seres humanos, mas essa linha de vida, caros ouvintes, ela é diferente, porque a nossa humanidade é marcada pela característica do ahankara, né? Esta palavra sânscrita que descreve muito bem o que somos nós, seres humanos. Obviamente que há essa pressão, caros ouvintes, para traduzir ahankara por egoísmo, mas na verdade é egoidade, ou seja, esta característica de nos sentirmos especiais, de nos sentirmos importantes, de nos sentirmos separados. Já o anjo jamais tem essa experiência. O anjo ele se sente unificado com a vida divina. O anjo enxerga a energia divina 24 horas por dia e ele tem uma felicidade, um gozo muito grande. Mas quando ele observa o ser humano, ele fica realmente encantado. Por que nós temos esse nosso jeito de ser? Então os anjos desejam muito auxiliar
a evolução dos seres humanos, porque eles enxergam em nós anjos como eles são. Ao passo que nós, os nossos olhos físicos sequer conseguem enxergar os anjos, a maior parte das pessoas não enxergam os espíritos da natureza também, e nós ficamos aqui imaginando que estamos sozinhos desse planeta e podemos fazer o que nós queremos. Isso não é verdade, ouvintes. Agora, uma outra informação muito importante é que nesse atual momento da evolução da nossa cadeia, que estamos no quarto esquema planetário, né? E nessa atual no quarto esquema, quarta cadeia, nós já foram dadas 4 voltas e meia nos 7 planetas que nós temos aqui. Então, ouvintes, nesse exato momento da nossa evolução, já está fechada a porta de ingresso do reino animal para o reino humano, salvo raríssimas exceções de animais extremamente evoluídos, extremamente inteligentes, que normalmente desenvolvem essa inteligência, principalmente pelo contato com os seres humanos. Mas não existe mais a condição dos animais ingressarem diretamente na atual humanidade, porque não haveriam corpos tão primitivos, sociedades tão primitivas que permitissem as primeiras encarnações humanas, que realmente são extremamente selvagens. Então, para nós, ouvintes, já é indício que já começou o processo do retorno, o processo da espiritualidade, e nós, seres humanos, ouvintes, temos que cada vez mais nos enxergar como espíritos, como seres em evolução espiritual. E o nosso estudo aqui do Sistema Solar, ele visa exatamente isso, ouvintes, que nós tenhamos cada vez mais essa percepção do que é, ouvintes, essa nossa evolução nesse nosso sistema. E o nosso programa está chegando, ouvintes, ao fim, no dia de hoje. Nós agradecemos muitíssimo aí a audiência daqueles que estão nos acompanhando ao vivo e vamos convidá-los para nós encerrarmos esse programa com uma última vibração, ouvintes, fechando esse trabalho que não é simplesmente de estudo, caros ouvintes, é uma egrégora que nós criamos espirituais, e como ela foi aberta, ela precisa ser terminada, ser fechada, para obedecermos, ouvintes, às leis cósmicas do ritmo, da polaridade e de tudo, caros ouvintes, que faz o universo se manifestar. Convido a você, caro ouvinte, vamos nos unir em consciência. Vamos fazer brilhar, caros ouvintes, uma vez mais a nossa chispa divina, fechando os nossos olhos, sentindo o batimento cardíaco. Vamos, ouvintes, conectar a nossa divindade. Vamos visualizar, ouvintes, no centro dos nossos corações, a joia inefável que brilha dentro dos nossos seres. Que essa luz comece a brilhar mais intensamente. Com o poder da nossa mente, fazemos essa luz se espalhar por todo o nosso corpo. Que ela interpenetre toda a nossa natureza, preencha todo o nosso ser, elevando, purificando, trazendo uma maior harmonia em todo o nosso sistema. Que essa luz, ouvinte, se propague para além do corpo, iluminando o nosso ao redor e também o caminho da evolução que nós desejamos seguir. Vamos, ouvintes, aproveitar esse momento solene para compreender, para internalizar e realizar, ouvintes, o sentido
das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, caros ouvintes, que assim seja. Que essa bênção ajude a despertar ainda mais esta chispa que está dentro do coração de todos nós. Muito agradecido, realmente deixamos aqui consignado o nosso agradecimento, ouvintes, à sua audiência, ao seu prestígio, ao seu carinho, ouvintes. Esperamos estar juntos com vocês nos próximos programas, continuando aqui os nossos estudos do livro O Sistema Solar. A todos desejamos um ótimo final de noite, um bom descanso e, caros ouvintes, deixamos com vocês agora a programação interativa, musical, cultural aqui da Rádio Esotérica FM. Esperamos estar juntos com vocês nas próximas edições do nosso programa. Recebam, ouvintes, o virtual mais forte, caloroso, fraternal abraço aqui de Osmar de Carvalho, coordenador da loja Esotérica Virtual. Uma boa noite a todos, até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Esotérica FM. Boa música e você lado a lado. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua